Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que traz muito conteúdo de redação para que você consiga o tão sonhado mais 900 na sua redação, que vai te garantir uma vaga na universidade. Hoje eu estou aqui para falar do maior grupo de rap de todos os tempos, se ele é cobrado na vestibular da Unicamp, você tem que saber usá-lo na sua redação do Enem, porque Racionais daria para encaixar em vários e vários temas. Hoje eu trouxe três temas aqui para vocês. Vamos ver se vocês gostam, vamos ver se vocês acham pertinentes esses temas e esses encaixes que eu fiz aqui no grupo Racionais. Nossa expansão do repertório sociocultural para cultura popular brasileira, o rap. O primeiro tema que eu trouxe é ressocialização de ex-presidiários no Brasil. Primeiramente, para quem está chegando agora, essa é uma introdução. E você sabe o que é uma introdução porque lá na legenda está lá. Repertório sociocultural vai ser a nossa parte rosa, contextualização nossa parte azul e nossa tese nossa parte cinza. Toda a redação nota 1000 fez uma introdução desse tipo, com repertório, contextualização e tese. É muito importante que você já embase sua redação logo no começo com um repertório. Não começa a redação, tipo, nos dias atuais, percebe-se que não há ressocialização dos presos. Tá, o corretor fala, então, garotinho, isso daí eu já meio que já sabia. Mas e o seu repertório? Você não consegue relacionar nada que você conhece do mundo com isso? Porque o repertório sociocultural é isso, é nosso conhecimento do mundo. São vários campos do saber. Então, você pode trazer uma música, um filme, uma série, um livro, uma frase de algum filósofo, algum acontecimento. Então, você poderia colocar aqui dados de algum órgão, sempre comece a sua redação já com o repertório sociocultural para ela já ficar uma redação de respeito para o corretor já saber que você não veio para brincadeira, você veio para tirar mais 900. Então, eu vou iniciar com o repertório, vou contextualizar e vou apresentar minha tese. Essa é a formulinha básica e nada secreta para você fazer uma ótima introdução. Então, vamos ver como eu fiz essa introduçãozinha aqui sobre esse tema. A música Diário de um Detento, do grupo de rap Racionais, inspirada no diário de um prisioneiro da famosa cadeia Carandiru, para quem é mais jovem ou não acompanhou, Carandiru foi uma cadeia muito famosa aqui no Brasil, que tinha vários pavilhões, com milhares de presos ao mesmo tempo. Ela acabou sendo mais conhecida pelo massacre que aconteceu em 1992, em que morreram vários e vários e vários detentos, se eu não me engano, 111. O julgamento veio acontecer 20 anos depois. Tem todo um desdobramento, é legal vocês saberem esse contexto, porque pode entrar em muitos temas aí sobre banalidade do mal, ao punitivismo, a ressocialização de presos, a condição dos presos aqui no Brasil. Enfim, tem bastante tema que dá para se relacionar com esse acontecimento do Carandiru. Então, citei aí a música, né, que detalha a rotina no complexo presidiário. Citei a música do Racionais, que já foi inspirada aí num diário de um detento, né? Que é o nome da música, né? Diário de um prisioneiro lá da cadeia Carandiru. Então, coloquei meu repertório sociocultural bonitinho lá, já somei meus pontinhos com o corretor. Aí eu vou contextualizar, porque o tema é ressocialização de ex-presidiários no Brasil. Esta canção retrata como o sistema carcerário brasileiro não se importa com a ressocialização de seus presos e os maltrata constantemente. Então, na música, ele vai falar sobre a comida azeda, ele vai falar sobre a rotina cruel que tem ali, a superlotação. Então, eu coloquei a música, contextualizei, falando do tema, tá lá bonitinho. Então, basicamente, vamos falar a grosso modo. Primeira frase você vem com o repertório, segunda frase você contextualiza, e a sua terceira frase da introdução vai ser a apresentação da sua tese. Desse modo, nota-se que tal realidade é oriunda do. Aí aqui eu gosto de observar. A tese seria o quê? Seriam duas causas, ou duas consequências, ou uma causa, ou uma consequência. Dois caminhos. Se você tem um tema, você tem que ir por duas estradas diferentes para chegar no mesmo local. Sabe, tem aquela bifurcação, aí você, pum, pum, você vai por dois caminhos, com dois argumentos, e lá na frente você se encontra para concluir esse tema.
Então, D1 é a estrada 1, D2 é a estrada 2, e o destino final é a conclusão, onde vocês vão é, juntar esses dois argumentos e falar, ó, banca, eu acho que isso se resolve assim. E aí você vai fazer a sua intervenção. Isso daí a gente vai ver mais para frente. Então, é oriunda do. Eu vou apresentar duas causas. Estou falando que é oriunda, né? Ela nasce do quê? Do conceito punitivista adotado para aumentar o domínio das elites sobre os pobres. Então, esse é o meu argumento um. Na minha humilde e singela opinião, há um interesse das elites de manterem os seus domínios sobre os pobres. E isso acaba se reverberando, acaba se vendo muito no nesse lido com o prisioneiro. Prisioneiro pobre, pobrinho, aquele pobrinho. Porque você não. Se você pesquisar aí, dê um Google, você vai encontrar matérias de grandes nomes aí das cadeias, digamos assim, que já comiam até lagosta, tinham uma vida quase de rei na cadeia e somente estava privado da sua liberdade. Mas eles eram outro nível, não tinha superlotação, não tinha comida azeda. Então, esse conceito punitivista, ele é adotado para aumentar o domínio das elites sobre os pobres. Porque aí aquele garotinho que fez lá 18 anos e foi lá e roubou um celular, ele é jogado lá dentro e ele sai de lá um sequestrador, ele sai de lá um monstro. Os Racionais também tem uma música, né? O monstro que o sistema criou, porque você entra lá, às vezes com um crime pequeno, um crime de baixa periculosidade, digamos assim, e você acaba saindo de lá. Primeiro que você se revolta contra o sistema, só que como você não consegue atingir o sistema, você vai atingir as pessoas. Então você sai de lá mais revoltado, você sai de lá com mais vontade de fazer o mal do que quando entrou. Então a cadeia acaba sendo essa fábrica de monstrinhos sociais. E para a elite isso é ótimo, porque enquanto os pobres estiverem aqui entrando nesse sistema carcerário e piorando e não indo atrás de estudo, imagine se a gente concentrasse o nosso ódio. Eu me coloco entre os pobres, porque sempre fui da classe trabalhadora, filho de trabalhadores, e hoje talvez não tão pobre quanto era outrora, mas nem carro eu tenho, moro num apartamento pequeno, minha casa, minha vida, então eu estou aqui entre os pobres ainda, apesar de não ter uma condição paupérrima, tenho acesso à internet, tenho acesso à alimentação, moradia e tudo, mas ainda estou aqui na classe operária. Então, se a gente concentrasse todo o nosso ódio para mudar realmente o sistema, olha o risco que as elites correriam. Só que, como a gente não consegue canalizar isso para uma coisa boa, a gente acaba entrando no crime, a gente acaba brigando entre si, porque é o Palmeiras contra o Corinthians, o evangélico contra o católico, o homem contra a mulher, o branco contra o negro, o hétero contra o homossexual, e nessa brincadeira que a gente está aqui se matando por causa de coisas tão banais, tão ridículas, a elite está lá em cima rindo, falando: "Ah lá, a gente está dividindo os pobrinhos e conquistando", aquele lema dividir para conquistar. Então, esse daqui seria meu primeiro argumento. O conceito punitivista adotado para aumentar o domínio das elites sobre os pobres. Você tem aquela coisa de antecedentes criminais, então você joga o preso lá, também quando ele sair, ele não vai conseguir eh, arrumar emprego, porque ninguém vai confiar nele. Lá dentro da cadeia não se tem um trabalho de educação, de alguma avanço laboral, você conseguir desenvolver atividades, competências profissionais para desempenhar atividades aqui no mundo corporativo, no mundo do trabalho aqui fora. Então você entra lá, fica 10 anos fazendo tatuagem, eh, transformando a escova de dente em arma e convivendo com um monte de bandido, e depois de 10 anos você sai aqui e você vai ser o quê? Quais são suas alternativas para sair do mundo do crime? Então, vai punindo, vai maltratando o preso e ele vai se vai manter a roda gigante funcionando, só que é uma roda gigante
diferente, que a elite nunca faz a sua passagem aqui por baixo, ela sempre fica lá no topo, observando as nossas mazelas. E aí eu trouxe uma consequência, acarretando a negligência no lido humanitário. Aí você, com a imposição desse conceito punitivista, você tira a humanidade das pessoas. Então, come a comida azeda, fica numa cela com 20, numa cela que caberia um 8, e aí você tira a humanidade da pessoa. Se nós somos tratados igual animais, nós vamos acabar nos tornando o quê? Você vê que tem muitas histórias aí de serial killers que eles acabaram sendo reflexo do que eles passaram em sua infância. Tinha gente que era maltratado pelo pai, era queimado com ferro, era maltratado pela avó, apanhava e ficava de castigo. E isso daí foi gerando neles uma maldade, foi gerando neles uma crueldade que acabou depois se transformando em crimes, em homicídios. Então, quando você pune demais, quando você eh, deixa de tratar essa pessoa como ser humano, você acaba transformando completamente a psique da pessoa, né? O psicológico dela fica completamente alterado. Se você for bem tratado, isso vai instigar o bem na sua mente. É lógico que em alguns casos não tem como. Tem até um estudo aí que mostra que tem uma porcentagem da população mundial que é psicopata, sociopata, acho que é 3 ou 4%, mas no geral tem um trabalho que a Alemanha, se eu não me engano, a Noruega e a Holanda fazem lá com os prisioneiros. Tem documentários, eu já assisti, acho que no próprio YouTube, que acaba diminuindo muito a taxa de reincidência. Aí tem uma frase também que diz que se você, acho que é do Dostoiévski, se eu não estou me enganado, se, se você quer saber o nível de civilidade de uma sociedade, você tem que ver como a forma como os presos são tratados, é algo do tipo. Então você vê que esses países mais avançados, eles estão cumprindo o que foi dito nessa frase. Os presos são bem tratados, são privados de sua liberdade, mas ressocializados para que quando saiam da prisão, sejam de novo aptos para conviver com a gente. Porque você tem que tirar da cadeia um homem regenerado, uma mulher regenerada. Não uma pessoa que apenas cumpriu uma parte da sua vida preso para voltar para a sociedade e voltar a oferecer riscos, voltar a cometer crimes. Dê uma pesquisada aí, quando vocês tiverem um tempinho, como que é o trabalho das prisões da Alemanha, da Noruega, da Holanda. A Holanda estava fechando cadeia, estava emprestando cadeia lá, os complexos presidiários, para outros países mandarem presos para lá, porque ela estava conseguindo soltar muitos presos, ressocializar e ter baixa incidência de criminalidade. É um cenário que o Brasil, infelizmente, está bem longe. E é isso, eu finalizo aqui, né, a minha introdução, que o lido humanitário é imprescindível, né? O lido humanitário é tão imprescindível para o processo de regeneração dos indivíduos atrás das grades. Se você não tratá-lo como ser humano, eles não vão agir como seres humanos quando saírem da prisão. Então, aqui eu fecho essa introdução sobre esse tema, usando Racionais, a música Diário de um Detento, que é também uma das melhores aí do grupo. O segundo tema é violência policial contra os negros. De novo, né, uma introduçãozinha com as mesmas cores, e aí eu inicio assim. Um trecho da música Negro Drama, do grupo Racionais MCs, diz: Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito a farda que pratica o mal. Então, nesses versos, eles estão falando que desde o início, por ouro e prata, então aponta a escravidão. Olha quem morre, então veja você quem mata. Então, ele já faz essa diferenciação do branco, do negro, da perseguição histórica contra o negro. E ele fala: recebe o mérito a farda que pratica o mal. Então, a, as pessoas que foram colocadas como a polícia hoje a gente chama de polícia, mas as pessoas que foram colocadas nessa função de proteger a sociedade, de proteger o status quo, a estrutura que foi formada, elas sempre receberam méritos por praticar o mal. É o que o Racionais acaba abordando aqui. Hoje, a figura do policial, antigamente já foi lá, tinha até o Capitão do Mato, né, que eram negros que caçavam negros. Teve até uma polêmica aí numa fala do Ciro Gomes e tal.
Então, eles apontam que quem está cometendo essa maldade, quem está cometendo essa violência contra os negros, que hoje é na figura da polícia, que é que ele representa na farda, acaba recebendo medalhas de honra, acaba recebendo parabéns, acaba recebendo recompensas por estar praticando essa maldade. Aí vamos contextualizar. Esta canção aborda um tema recorrente no século XXI. Século XXI esse, onde a polícia atua como o braço armado do Estado em prol da manutenção da estrutura social. Então, foi o que eu falei. Há uma estrutura social. O que eu já falei antes do racismo estrutural. Nossa sociedade ela é estruturalmente racista. Ela é formada dessa forma, pois você observa no dia a dia, como aos brancos é sempre dado o benefício da dúvida, o branco é inocente até que se prove o contrário, e o negro é culpado até que se prove o contrário, como eu já disse aqui em outros vídeos. Minha mãe, por exemplo, que é negra, já foi perseguida em loja porque o segurança achou que ela ia roubar. Isso acontece diariamente em vários lugares. Tem os casos mais extremos onde uma família negra, como foi o caso lá do músico do Rio de Janeiro, foi metralhada com 80 tiros num carro, não tinha uma arma, não tinha nada, até criança tinha dentro do carro. E eles foram metralhados porque eram negros dentro de um carro e receberam alguma informação. E a primeira atitude foi metralhar para depois averiguar. E eles ceifaram vidas inocentes. Então, isso você vê diariamente, constantemente, vão ter tratamentos diferentes em relação ao branco e ao negro. Isso compõe o racismo estrutural. A estrutura racista ela é vista nessa parte, onde os brancos são tratados de uma forma e os negros são tratados de outra forma. Então, contextualizei aqui bonitinho com a minha opinião sobre o tema. E agora eu vou criar uma tese. São causas, consequências, ou causa e consequência sobre esse tema. Então, por que há violência policial contra os negros? Desse modo, entende-se a violência contra esse grupo como reflexo da. Então, eu vou trazer causas. Escravidão africana praticada por quase meio milênio. Então, essa escravidão que durou por séculos, ela mudou completamente a figura do negro para a cultura ocidental, que estamos falando aqui de Brasil. Você viu o negro por séculos e séculos sendo apenas um objeto de trabalho. Ele era uma posse, ele pertencia a alguém, tanto que tem aí os sobrenomes, né, da Silva, dos Santos, era a nomenclatura, né, dos escravos. Esse pertencia aos Santos, pertencia aos Silva. Então, você tirou completamente a humanidade. Você atrelou, você associou a etnia negra a essa subhumanidade, ou nem humanidade, uma objetificação. A mulher negra, ela era vista ali como um pedaço de carne para os senhores que, apesar de achar a mulher negra não humana, mas para fazer coisas libidinosas, ele a desejava. Mas ele era casado lá com a branca dele, porque a branca era uma mulher, um ser humano, e aquela outra ali era um objeto. E assim o homem negro era uma força de trabalho. Os homens negros trazidos da África traziam os fortes que aguentavam por anos esse trabalho eh, que era exercido todo dia, com pouca alimentação, com poucas condições de descanso, com nenhuma condição de lazer. Então eles foram reduzidos a isso, a objeto sexual e objeto de trabalho. E infelizmente, quando algo acontece por muito tempo, demora-se muito tempo para que isso deixe de acontecer, para que isso deixe de ser visto dessa forma. Vamos dar um exemplo aqui bem ridículo dentro do tema que eu estou falando, mas vamos por exemplo, o futebol. Ele está há tanto tempo sendo o esporte mais famoso, mais visto, que vamos supor que o pessoal do basquete, do vôlei se organize para tomar esse primeiro lugar do futebol como esporte mundial. Imagina quanto tempo vai demorar, como que eles vão ter que adaptar as regras, vão ter que qualificar o jogo para que isso seja mudado. Então, repetindo aqui, é um exemplo bem ridículo, mas para exemplificar assim, que uma coisa que acontece por muito tempo, é difícil que de uma hora para outra a gente estale os dedos e fala, não, não vai mais acontecer. Você vê lá nos Estados Unidos, o caso de George Floyd. Por tanto tempo o negro foi subjugado na cultura estadunidense,
que ainda em 2021 é normal um, um policial colocar lá o joelho no pescoço de um negro, plena luz do dia, e asfixiá-lo até a morte. Porque há tanto tempo o negro é visto como um sub-humano lá na sociedade dos Estados Unidos, que acaba sendo uma coisa que para ele não foi o menor problema. Ele estava ali mobilizando e acabando com a vida de um animal, na visão do policial. Não tinha um ser humano ali. Não tinha o filho de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, o amigo de alguém. Era apenas um ser inferior que estava ali causando uma bagunça. Ele foi lá finalizar aquela bagunça. E se tiver que acabar com a vida dele, para ele não tem a menor importância. Então, esse é o meu argumento um, os reflexos da escravidão na formação psicológica dos indivíduos ainda no século XXI. E o segundo, do pensamento eugenista cultuado desde o fim do período escravagista, o qual objetivava a defesa dos interesses da elite racista. Já falei aqui em outro vídeo, eu vou falar de novo, porque é muito importante que vocês conheçam. A eugenia nasceu como uma ciência que ia provar a superioridade intelectual dos brancos e, por consequência, ia provar que os negros são inferiores já intelectualmente, por isso que os brancos tinham que estar no poder, tinham que mandar na vida dos negros, porque os negros eram incapazes, eram impossibilitados de assumir os mesmos papéis sociais dos brancos, e aí eles queriam provar tamanho de crânio, e eles foram lá tentando, 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 e obviamente não comprovaram nada, porque somos todos Homo sapiens, então não há essa diferença intelectual. Temos aí grandes intelectuais negros, temos aí grandes pensadores, cientistas negros, e isso daí caiu por terra, mas eles tentaram muito. Aqui no Brasil houve adesão a esse movimento, inclusive de pessoas que hoje em dia são até famosas, como Monteiro Lobato, que a gente conhece lá pelo Sítio do Capão Amarelo, mas era um eugenista, um racista desgraçado. E então eu acho que esse pensamento que é cultuado desde o final, porque assim, lutou-se muito para acabar com a escravidão. Quando acabou a escravidão, na teoria, todo mundo se igualou. Ó, não tem mais escravidão, não pode mais tratar o negro assim. Mas as pessoas brancas que compunham essa elite branca, que era muito racista, elas queriam trazer alguma coisa que pudesse manter mais ou menos ali aquela estrutura social. Então, poxa, tá bom, a gente não pode mais escravizar, mas ó, a gente continua sendo superior. Inclusive, tem uns cientistas nossos aí que estão comprovando isso. Então, eles queriam comprovar de alguma forma que tá bom. A gente pode até não escravizar mais, mas a gente continua sendo superior porque a gente tem o cérebro maior, porque o nosso crânio isso e aquilo, e não conseguiram provar absolutamente nada. Mas eles tentaram muito. Então, isso daí foi um reforço. Além de toda a escravidão, por algumas décadas pós-escravidão, ainda muitas pessoas brancas tentavam provar que o branco era superior. Então, tenho aí minhas duas causas. Então, tenho aí minha tese, duas causas formando minha tese. E aí tenho mais uma introdução bonitinha, rosa, azul e cinza, todos os elementos necessários para completar a introdução aí de forma exitosa e depois era só partir para os desenvolvimentos e para a conclusão, para tirar o meu mais 900. O último tema que eu trouxe aqui sobre encaixando racionais é a responsabilidade pelo sucesso individual, um tema um pouquinho mais filosófico, mas que encaixava muito bem com uma frase que eu tenho aqui para mim há muito tempo, desde que eu ouvi, nunca mais esqueci, então eu quis trazer aqui numa redação. De novo, é uma introdução, você já reconheceu pelas cores, então vamos ver como eu fiz. A canção A Vida é Desafio, do grupo Racionais MC, traz os seguintes versos: Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Sob essa ótica, vamos contextualizar, percebe-se haver profunda falta de compreensão das pessoas acerca dos mecanismos necessários para mudar o rumo de suas vidas durante o curso das jornadas terrestres. Então, o tema lá é responsabilidade pelo sucesso individual, que é a responsabilidade que eu tenho pelas mudanças da minha vida. E aí eu vejo assim, pela minha vivência, pelas pessoas ao meu redor, pelas coisas que eu leio, que eu assisto, que eu ouço, há uma profunda falta de compreensão acerca do que é necessário para mudar as nossas vidas. Tem até um outro tema que eu gosto de trabalhar, não muito para o Enem, mas para a FUVEST, para a FGV, que é o ano novo é uma ilusão. Então, quando você pega assim, o ano novo é uma ilusão, você fala,
que esse cara tá tentando falar com uma pergunta dessa? O dia 31 de dezembro, quando ele morre e nasce o dia 1º de janeiro, a gente está mudando de vida ou a gente está mudando de calendário? Por que que a gente fala assim, não, o ano que vem eu vou fazer tal coisa? Nós fazemos promessas. Chega lá na última semana de dezembro, a gente faz uma listinha. Não, eu vou fazer. O ano que vem eu vou perder 10 quilos, eu vou começar a academia, eu vou deixar de ser sedentário, eu vou cortar o açúcar, eu vou parar de beber refrigerante. Mas por que dia 1º de janeiro? Por que isso não pode começar dia 26 de dezembro? Ó, foi legal, nem coloquei dia 25, dia 24, 25 tem a ceia. Porque a gente sempre acha que a mudança das nossas vidas acaba sendo atrelada ao tempo. Não, com o tempo isso vai mudar. Com o tempo eu vou melhorar. Mas como você vai melhorar se você não mudar as suas atitudes? Se você não traçar um caminho para que aquele objetivo seja alcançado? Entendeu? Mais ou menos o que eu estou tentando dizer. É um tema bem filosófico. Aí eu venho com a minha tese. Logo, concentram-se grandes esperanças de mudanças radicais a partir de ações repetidas. Argumento um. Então, uma causa dessa problemática que eu coloquei é que as pessoas vão repetindo as ações. Se você quer chegar em lugares diferentes, você tem que tomar atitudes diferentes. Se você repete as mesmas ações ano após ano, como que você vai chegar em lugar diferente? Ah, eu quero ser promovido no meu trabalho. Você está oferecendo mais do que você ofereceu ano passado? Você aí, fulaninho de 2022, Beltraninha de 2022, está trabalhando melhor do que em 2021? O seu chefe está vendo maior produtividade, está vendo maior assertividade sua nas suas funções em 2022 do que em 2021? Então, como que você vai conseguir essa promoção? Ah, você quer ganhar mais. Você está insatisfeito com o seu trabalho. Você está estudando? Você está se capacitando para conseguir um emprego melhor? Vamos supor que hoje você trabalhe no telemarketing, você tem aí 18, 19 anos, você está em busca da vaga na universidade. Se você está assistindo esse vídeo, obviamente você está querendo fazer a redação do Enem. Olha como você já está tomando uma atitude diferente. Ah, o ano passado você não prestou Enem. Ah, estava com 18 anos, já tinha feito o Enem com 17, não fui bem. Com 18 anos eu fui trabalhar, achei que a universidade não era para mim. Esse ano eu estou vendo que sem universidade não vai dar, que eu preciso me desempenhar, me desenvolver academicamente para desempenhar outras funções laborais, porque senão eu vou ficar preso aqui no telemarketing. Bacana, você já saiu disso daqui. Você já está tomando uma ação diferente. Agora você vê pessoas que estão lá com seus 30 anos, não fizeram uma faculdade, nem uma privada aí, de um curso às vezes de 2 anos, não vão atrás de estudar, não fazem um curso técnico, não aprender outro idioma, mas o cara está lá reclamando que não melhora de vida, que não aumenta o salário dele, que ele está há 4 anos ganhando a mesma coisa, que o patrão dele só o explora. Ainda que seja verdade tudo isso, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Não é, infelizmente, não é uma garantia. Hoje a faculdade no Brasil acabou quase que virando ensino médio, né? Tem muita gente que faz a faculdade e acaba lá dirigindo nossos carros de aplicativo, mas é uma tentativa. Se tá difícil para o cara que tem um diploma de engenharia, que está lá dirigindo o Uber, imagine para quem não tem esse diploma de engenharia. Então você tem que fazer alguma coisa. E às vezes nem é só a universidade, às vezes é um curso de cabeleireiro, você vai abrir um salão na garagem da sua casa e você vai se desenvolver. É você estudar sobre maquiagem e aí você vai abrir uma lojinha de maquiagem e você vai se desenvolver. Mas a gente precisa tomar ações diferentes. A gente precisa que as mudanças elas vão ser fruto de atitudes nossas. Elas não vão cair do céu. Nossa, mudei de vida. Nossa, eu dobrei de salário de uma hora para outra. Você precisa correr atrás disso. E aí eu vou trazer uma causa, o que tem por corolário a eterna frustração de nunca atingir os objetivos traçados. Então a pessoa vai lá e fala que vai perder 10 quilos o ano que vem. Só que ela não muda a dieta dela. E aí ela ganha ainda 2 quilos. E aí chega no dia 31 de dezembro de 2022, ela está mais frustrada do que ela estava em 31 de dezembro de 2021. Porque além dela não perder os 10 quilos, ela ainda ganhou 2. Aí ela coloca lá na listinha dela que ela vai perder 12 em 2023.
Aí ela não corta o sorvete, ela não para de comer fast food, ela não começa uma atividade física. Aí chega em 31 de dezembro de 2023, ela engordou mais 3 quilos. E aí você vive um ciclo de eterna frustração, porque você nunca consegue perder peso. Ah, você quer melhorar seu salário, aí você não estuda, você não faz nenhum curso, aí chega todo 31 de dezembro, você está lá com aquele salário estagnado. Até pior, né? Que se você não muda o salário com a inflação que tem, você começa a ganhar cada vez menos. E aí você está sempre frustrado porque você já tem 25, já tem 30 anos e sua vida não vai para frente, você trabalha no mesmo lugar, você odeia seu trabalho, e aí você vive um descontentamento eterno, uma frustração forever, e aí, infelizmente, você nunca atinge seus objetivos. Então, esse tema é um pouquinho mais filosófico que eu trouxe, mas você vê, Racionais é tão completo, é tão complexo que ele encaixa em tudo, desde de coisas mais básicas como o racismo e a violência, que são temas assim mais diretos, né? Digo básico porque assim mais direto, é mais fácil de você trabalhar um grupo de rap da periferia de São Paulo, composto por negros, é muito comum que eles tratassem dessa temática, mas ó, são frases que eles colocam que dá para entrar até em temas mais filosóficos. Então, mais uma introdução bonitinha usando racionais para concluir com todos os nossos itens básicos. Para quem está chegando aqui agora ou se esqueceu, no dia 3 de agosto vai ser iniciado o projeto 100 em 100. Igor, o que é o projeto 100 em 100? O projeto 100 em 100, ele vai ser constituído de a postagem de 100 redações durante 100 dias, 100 redações inéditas e autorais, todas feitas por mim. Se tiverem ruins, vocês podem falar diretamente comigo. Nos 100 dias prévios ao Enem 2022. No dia 13 do 11 de 2022, a gente vai descobrir qual é o tema desse ano. Meu Deus, qual será o tema? Eu tô o ano todo esperando por esse tema. Vai que o tema está aqui entre essas 100 redações que eu posto, e você já vê uma redação completinha, bonitinha, com introdução, D1, D2 e conclusão, com argumentos, com repertório sociocultural, e aí você já chega lá no dia mais preparado. Se você tiver interesse, já se inscreve e coloque na sua agenda que dia 3 de agosto vai começar essa maratona de redação aqui no canal. E como eu sempre digo, a interação de vocês é muito importante, então se você não gostou, faça uma crítica construtiva de forma respeitosa, dê um dislike. Do contrário, se você gostou, dá um joinha, salva, se inscreve, manda para um amiguinho, fala para ele que dia 3 de agosto vai começar o projeto 100 em 100, que ele não pode perder. Para os interessados, tem links importantes na descrição que podem ajudá-los além desse conteúdo aqui do YouTube. E, para finalizar, Cecília Meirelles uma vez disse que há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar um pequeno espaço desse imenso terreno do YouTube com a minha pequena vocação para a redação, para tentar ajudar várias pessoas a conseguirem aí o mais 900 e a vaga na universidade. Um grande abraço a todos, desejo ótimos estudos e espero que você volte para o próximo vídeo.